Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Deus é bom? Deus é muito bom. Graças a Deus. Muito bom estar na casa do Senhor, nas primícias da semana, uma das primícias da semana para o nosso Deus. E amados, esse dia é muito importante para a Igreja Nova Vida dos Jovens. Nós vamos estar liberando uma mensagem, tanto pela manhã quanto pela noite, onde nós vamos estar estabelecendo a visão de Deus para a nossa igreja. Amém? Então o título da mensagem é justamente esse, estabelecendo a visão. Né? É algo que vem da parte de Deus e nós cremos, é esse mover que Deus quer de maneira prontamente, né? Para a nossa igreja. E aí você vai entender melhor o que Deus quer de cada um de nós no desenrolar da mensagem. Amém, irmãos? Você está junto comigo? Amém. Abre comigo aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de número 42. Atos, capítulo 5, versos de número 42. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Amém? Feche teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras, da tua palavra viva, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, de poder ter acesso à tua verdade. E nós te pedimos a tua bênção, Deus, sobre cada um de nós. Abrimos o nosso entendimento, ó Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, fala conosco nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, irmãos, aí nesse livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, Lucas ele deixa registrado nesse livro a realidade da igreja primitiva, a igreja lá do início da era cristã, a igreja que se estabeleceu ali após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. E era uma igreja, queridos, que ela, na realidade, ela lidava muito com perseguições, né? E eram perseguições tremendas, né? Nada comparável do que nós temos hoje, pelo menos no Brasil. Mas países aí de fora, principalmente os países que são comunistas, eles têm uma perseguição incessante sobre o povo de Deus, uma perseguição de morte. E essa igreja primitiva, ela enfrentava essas adversidades, né, no seu contexto, na sua maneira de viver, simplesmente por proferir a sua fé. E o que acontece? Essa igreja, ela tinha que ter uma estratégia para que pudesse se reunir e ali poder falar da palavra de Deus, compartilhar da sua fé. E ali eles tiveram a inspiração da parte do Senhor de poder se reunir no templo, ou seja, como se estivesse aqui nós, né, todos reunidos aqui no templo, na casa do Senhor, e também nas casas. Ou seja, nas casas, eles também se reuniam para poder falar de Deus, para poder compartilhar ali da sua fé. E perceba que nessa época aí da igreja primitiva, o agir de Deus ali naquele lugar era tremendo, era algo assim sobrenatural. Se você folhear aí o livro de Atos, voltar um pouquinho aí no capítulo 2, volta aí comigo, Atos capítulo 2, você vai ver a partir do verso de número 14, o discurso de Pedro. Na realidade, quando a Bíblia fala aqui sobre discurso, ele está falando sobre a pregação que Pedro liberou ali para aquele povo que estava reunido.
E mais o seguinte, ali no verso 37, eu estou dando saltos assim, tá, gente, para contextualizar vocês. Fala que houve ali 3.000 batizados. Você pensa bem comigo, uma pregação em praça pública, né? Ali mais de 3.000 pessoas, com certeza, e 3.000 aceitam Jesus. Olha que poder tremendo do Senhor agindo naquele lugar, na igreja primitiva. Então, em meio à adversidade, em meio à perseguição, Deus estava agindo naquele lugar. A palavra sendo liberada de tal forma que gerava arrependimento no povo. Quantos aqui precisam se arrepender? Todos os dias precisamos nos arrepender, mas a palavra que estava sendo liberada naquela igreja, naquela época, era poderosa, sabe, gente? De tal forma que, mediante o testemunho daqueles homens de Deus, mediante a palavra que estava sendo ali mencionada por Pedro e os demais discípulos, algo tremendo acontecia naquele lugar. Algo tremendo e impactante para todos. Veja bem, 3.000 batizados de uma vez só. O que é isso, senão o poder de Deus, senão a manifestação de Deus naquele lugar? E preste atenção, aqueles irmãos foram batizados. Aonde eles poderiam se reunir? Acabamos de ler, se reuniam nos templos e nas casas. Mas nos templos era coisa pequena. E como chegar a essa totalidade de 3.000 pessoas? Eles tinham então a estratégia de se reunir nas casas, para ali nas casas ter comunhão uns com os outros. Pensa só comigo, as igrejas ali estavam distribuídas ao longo de toda a Ásia, né? E naquela época, irmãos, preste atenção, a Ásia por completo foi evangelizada. Você imagina um continente populoso, porque a Ásia já era populada, sabe, de maneira assim gigantesca, né? Em números, ela foi totalmente evangelizada. Existiam perseguições? Sim, mas a maioria do povo ia se convertendo mediante a palavra de Deus que era pregada de casa em casa e nos templos, né? A igreja primitiva, irmãos, ela não era perfeita, como também não é hoje. Existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Vai ter um dia que você vai perceber defeitos no pastor. Gente, eu sou cheio de defeito. Eu sou cheio de defeito. Você tem defeito? É isso aí, então acostume-se, né? Defeito todo mundo tem, a igreja também tem, a igreja primitiva também tinha seus defeitos, mas ela também tinha acertos. Teve acertos, e acertos que permanecem para sempre. E um desses acertos que a igreja primitiva teve foi justamente o se reunir de casa em casa. O de poder ter liberdade de sentar na casa ali do irmão XYZ, da irmã Maria, do irmão Renato, né? da irmã Merives, e ali poder se reunir e compartilhar a palavra de Deus. E ao final tem aquela comunhão gostosa. Quantos aqui gostam de comunhão? Irmãos, preste atenção. Por mais que aquela perseguição fosse ferrenha, os irmãos ali tinham prazer de poder se reunir, se encontrar nas casas. E essa situação, ela vai de encontro à seguinte situação: por mais que a perseguição possa acontecer aqui no nosso Brasil, eu creio que vai acontecer sim, mas na sua casa, dentro da sua casa, ninguém pode tocar. Quantos creem nisso? Graças a Deus que a gente ainda tem portas abertas para se achegar no templo, na casa do Senhor. Mas pode chegar uma época que a gente não consiga se encontrar aqui. E aí nós vamos poder se encontrar lá nas casas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existem países, irmãos, que os cristãos, para poder compartilhar da palavra de Deus, eles abrem a tampa do bueiro e ali entram e podem compartilhar dentro ali do bueiro, sabe? Do esgoto, a palavra de Deus. Existem países perseguidos
que a Bíblia, ela não circula, mas circula páginas isoladas da Bíblia, para poderem comparar. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui, a liberdade que a gente ainda tem no nosso país. Então nós precisamos, irmãos, pegar isso que a igreja primitiva já fazia naquela época, e muitas igrejas fazem nos dias de hoje, que é de compartilhar a palavra de Deus nas casas. Nós precisamos colocar isso em prática na nossa igreja, na nossa realidade. Esse conceito aí de reunir-se nas casas, e ali, nessa reunião, ter uma referência, porque na realidade você vai se reunir nas casas, assim como eles faziam lá na igreja primitiva, e naquele lugar tinha uma referência, um líder, para poder conduzir aquele grupo de pessoas. É algo bem antigo. Aí você vai começar a entender como é que isso nasceu. Não é uma invenção da igreja primitiva, mas é algo que nasceu lá no início. Abre comigo aí a sua Bíblia, deixa marcado Atos, aí o Atos, né? E vai comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 18. Vamos lá, gente, abre aí comigo Êxodo, capítulo 18. E aí nós vamos ler a nomeação de auxiliares. Êxodo capítulo 18, no verso de número 13. Todo mundo chegou lá? Amém? Êxodo é o segundo livro do que os teólogos chamam de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Êxodo, capítulo 18, no verso de número 13, diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vocês entenderam o que estava acontecendo aqui? O povo estava ali, diante de Moisés, em pé, e esperando ser atendido. Coitado de Moisés, né? Era gente pra caramba. Mas vamos lá. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Vocês perceberam o que Moisés falou? Olha, o povo vem a mim porque está com dúvida. Tem alguma demanda que precisa ser resolvida, e precisa da palavra de Deus. Então o povo vem a mim, eu oriento, eu declaro a palavra de Deus, e eles saem daqui com aquela questão resolvida. Mas Moisés estava sozinho, né? Vamos continuar aqui, versos número 17. O sogro de Moisés, que se chama Jetro, disse assim: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Olha o que o sogro de Moisés está falando para Moisés. Vai lá, prega a palavra de Deus de maneira geral, traz conhecimento para o povo, faça isso, porque se você não fizer dessa forma como eu estou te falando, você vai morrer. Então Moisés foi orientado: prega geral para todo mundo, anuncia a palavra de Deus. Mas vamos lá, verso 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000,
chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este te dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para a sua terra. Percebam que, na realidade, a orientação era para que Moisés liberasse de maneira geral a palavra de Deus, mas que Moisés procurasse, dentre o povo, pessoas capazes de poder ajudar aquela caminhada, que estava sendo árdua demais. Moisés se reunia perante o povo trazia todas as situações para ele resolver. E dessa forma, estabelecendo pessoas como eles chamam de chefes, lideranças, né? Lideranças de 1000, de 100, de 50, de 10, eles poderiam compartilhar do que Moisés estava anunciando e resolver aquela situação entre eles mesmos. Isso aqui é justamente o que a igreja primitiva estava praticando naquela época, se reunindo em pequenos grupos. E o que eles não conseguiam resolver, as demandas maiores, se achegava à liderança deles. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém? Vamos lá. Eu quero trazer agora, vamos voltar lá para Atos, né? Deixou marcado aí na sua Bíblia o livro de Êxodo. Você pode chegar na sua casa, ler melhor esse contexto aqui da nomeação dos auxiliares. E eu percebo que vocês entenderam bem. Mas lá em Atos, a gente leu Atos capítulo 5, né? Lemos aqui o texto do versículo 42. Mas eu quero ler contigo Atos capítulo 2, no verso de número 42. O subtítulo aqui que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca é Como Viviam os Convertidos. Você é convertido? Todos nós somos convertidos ao Senhor Jesus, e graças a Deus por isso. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, ali aquele povo, aquela igreja, perseverava na doutrina que era pregada, na palavra de Deus que era anunciada. Todo aquele povo, toda aquela igreja, perseverava ali naquilo que era ensinado, no partir do pão. O que é o partir do pão, senão a comunhão de uns para com os outros? E nas orações. Mas como aquele povo fazia isso? Versículo 43. Em cada alma havia temor, o temor genuíno de Deus, de saber que eles têm um Deus Todo-Poderoso. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos, essa situação é tremenda, porque perceba que onde há o temor de Deus, onde há a verdadeira adoração, onde há a comunhão, os prodígios de Deus vão acontecer. Não porque o pastor está anunciando, mas porque Deus é Deus. Ele está recebendo aquela adoração do povo, aquele caminhar santo, ele vai agir de maneira poderosa. Aconteceu na igreja primitiva? Sim. Também pode acontecer aqui, no Jockey. Pode acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil, na sua casa. Na sua casa pode acontecer. Versículo de número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Andavam juntos, irmãos. O povo de Deus precisa andar juntos e não separados. Juntos nós somos mais fortes.
Quantos creem nisso? Versículo 45: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha essa necessidade. O que é isso, irmãos? Olha que realidade que a igreja primitiva tinha. Isso é algo que a gente não conseguiu atingir até o dia de hoje. Mas eu quero trazer para vocês a essência de como a igreja primitiva agia, segundo o entendimento que eles tinham lá de Êxodo, do que Jetro ali ministrou para Moisés. Verso 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. A gente não está aqui na casa do Senhor? Amém, gente? Amém. Nós estamos perseverando na casa do Senhor, domingo após domingo, terça-feira após terça-feira. Nós estamos aqui perseverando, mas nós precisamos de algo mais. Aqui, ó. Partiam pão de casa em casa. Aquele povo, além de estar no templo, eles partilhavam o pão nosso de cada dia. Não é simplesmente o alimento, mas aquilo que eles estavam recebendo, eles compartilhavam nas suas casas. Viu lá o que Pedro falou? Pedro anunciou dessa forma. O que nós podemos fazer com a palavra de Deus? Vocês estão entendendo? É digerir o que está sendo anunciado. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não olha para a coisa material, a comida, mas olha para o que eles estavam colocando para dentro. É aquela palavra anunciada sendo minuciosamente compartilhada entre os santos que se reuniam naquele lugar, naquela casa. Vocês estão entendendo? Gente, isso aí, ó, é poder de Deus. É pegar o alimento e praticamente ruminar, igual os bois fazem, ficam mastigando o tempo todo. Não é isso? Você sabia disso? O boi fica assim o tempo todo. A gente vai passar a semana, ó, mastigando o que está sendo liberado. E aí na quinta-feira, já estou até anunciando para vocês qual vai ser o dia que nós vamos nos reunir. Né? E aí no dia lá, na quinta-feira, que nós nos reunirmos nas casas, vamos poder compartilhar o que o pastor Renato anunciou no domingo, o que a irmã Fátima anunciou no domingo, pregou a mensagem, o que a irmã Luciana pregou. E aí vamos poder mergulhar mais fundo naquele assunto. E aí vai ter homens e mulheres capazes, escolhidos pelo Espírito de Deus, para poder ser o referencial naquele lugar, para poder ser o líder. Estou indo lá em Jetro agora. O que ele fez com Moisés, imagina eu, Moisés. Ai de mim. Eu, Moisés. Né? Moisés viu pessoas capazes para poderem compartilhar daquele tamanho peso que estava sobre ele. Eu quero viver mais um pouco, tá, gente? Meus cabelos estão brancos. Fátima está com cabelo branco também. Né? Luciana está pintando o cabelo. Não está chupando, né? Mas também tem cabelo branco. Né? Então nós queremos viver um pouquinho mais. Então vamos eleger pessoas capazes para podermos, como igreja, nos reunir e podermos dissecar o assunto. Quantos lembram o que eu preguei semana passada? Fala a verdade, você nem lembra. Lembra não, né? Lembra nada. Você lembra, Ju? Lembra nada, né? É tranquilo, isso é normal. Mas se nós tivermos a nossa reunião acontecendo nas casas, nós vamos poder compartilhar. E aí você pode não lembrar da mensagem toda, mas você vai lembrar do que é viver em novidade de vida. Foi isso que eu preguei semana passada. Porque se nós tivéssemos, essa semana, nos encontrado nas casas, íamos dissecar esse assunto. Saberíamos o que é viver em novidade de vida, de pós salteado. Porque seria um assunto que nós passaríamos ali 1 hora compartilhando. Entende isso? É tremenda essa visão. É tremenda essa visão da parte de Deus. Atos capítulo 20. Folheia a sua Bíblia aí. Vamos um pouquinho mais adiante. Capítulo 20, no verso de número 20. Diz assim:
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vê-los ensinar publicamente, e também de casa em casa. Olha o que está sendo registrado aqui, irmãos. É justamente isso, anunciar de púlpito toda coisa proveitosa, toda a palavra de Deus, e ensinar publicamente, é isso que nós estamos fazendo, e também de casa em casa. Irmãos, esse exemplo da igreja primitiva é algo que está sendo utilizado de maneira globalizada pelas igrejas. E nós precisamos acompanhar isso. Tem igrejas, irmãos, principalmente uma da Coreia, tem mais de 300 mil membros. Tem noção disso? Isso porque o pastor é bom? Não, porque se reúne nas casas. As igrejas aqui no Brasil, na sua maioria, também se reúnem nas casas. Nós precisamos ter consistência, nos fortalecer na nossa caminhada. E para isso nós precisamos ter o exercício dessa realidade, que foi inspirado por Deus lá para Moisés, foi inspirado por Deus na igreja primitiva, e é inspirado por Deus também para a igreja de hoje. A igreja que se chama Igreja Nova Vida do Jockey, a nossa realidade. Amém, irmãos? Romanos capítulo 16. Você não precisa abrir, para não perdermos tempo, mas anota aí. Romanos capítulo 16, no verso de número 5, a parte A, diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, tem uma igreja que se reunia na casa. Preste atenção, irmãos. A igreja, ela pode se reunir na tua casa. E quando a igreja se reunir na tua casa, algo sobrenatural vai acontecer. Eu tenho propriedade para falar disso, porque eu vivo um grupo de vida há 20 anos. Há 20 anos. E quantos são os prodígios que é o que fala aqui na palavra? Os prodígios e milagres que acontecem no grupo de vida. Porque vidas, obrigado, minha irmã, vidas ali são curadas na sua casa. Juro, pessoas lá em casa aceitaram Jesus. Porque os crentes que estavam reunidos ali se preocupavam em trazer visitantes. Visitantes que não conhecem Jesus, que falam assim: na igreja eu não vou, dar dinheiro para pastor, não vou. Mas se você fizer um convite para esse homem e para essa mulher, dar um pulinho lá na sua casa, porque vai ter uma reunião de 1 hora, que vai ter louvor, né? vai ter uma musiquinha tocando, não fala nem louvor que ele não vai entender. Vai ter uma música, vai ter um bate-papo. Esse bate-papo já é a palavra. E no final vai ter um lanchinho. Ah, meu irmão, quando você falar do lanchinho, vai ter um refrigerante. Ele vai. E aí ele vai ser quebrantado. E aí ele vai gostar. Na semana seguinte ele vai voltar, Nogueira. Ele vai voltar, porque ele gostou. E aí você já vai estar envolvido naquela situação, na conquista daquele homem, daquela mulher que não conhece Jesus. Ou melhor, ele escutava falar, mas ali ele já está vivenciando aquela realidade. Na terceira semana, meu irmão, se ele está ali, Deus te abençoe, vai lá e fala de Jesus. Meu irmão, lá em casa, quando chega um não crente no grupo de vida, você tem que estar ligado com Deus, né? Leva para a parede, bate-papo, tal, não sei o quê. Você conhece Jesus? Aí quando ele balançar a cabeça, vamos orar? Não tem para onde fugir. Caiu na rede é peixe. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui estão preparados para jogar a rede? Amém. Fala que vai chegar de peixe na tua casa, você não tem noção, cara. Nós vamos encher a nossa rede de peixe. O reino de Deus ele vai ser populado de maneira gloriosa aqui no Jockey. Aquele que você pensa que não tem jeito, Deus vai falar assim:
Tem jeito sim. Quantos creem nisso? Nós vamos propagar o Evangelho no bairro do Jockey, a sua casa, que vai se abrir para receber essa reunião, vai ser instrumento de Deus para nós alcançarmos aquele que nós amamos, a nossa família, a nossa parentela, o nosso vizinho. Sabe aquele vizinho perturbado que você tem? Quantos aqui tem vizinho perturbado? Ele vai se tornar um abençoado, porque Deus vai trabalhar no coração dele, lá na sua casa. Amém, irmãos? Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Creia nessa palavra, vai ser uma bênção. O agir de Deus no grupo de vida é algo maravilhoso, e Ele vem fazendo, Deus vem fazendo essa realidade aí nos grupos de vida de maneira poderosa. Atos capítulo 2, o versos número 42 aqui, o que nós lemos, como viviam os convertidos, fala muito bem dessa situação. Deixa eu abrir aqui a mensagem novamente, porque saiu aqui da tela. Ok, cheguei aqui novamente. 1 Coríntios capítulo 16, no verso 19, não precisa ir lá também, só anota, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, gente, eram líderes dessas reuniões das casas. Áquila e Priscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Olha isso. Eu estou falando para vocês de uma realidade que existia e que existe, e que nós precisamos aproveitar. Fala aí para o teu irmão da direita e da esquerda. Da direita e da esquerda. Eu vou te ver no grupo de vida. Grupo de vida é essa reunião nas casas. Ok? A gente vai chamar essa reunião de grupo de vida em crescimento. Ainda nem nasceu. Está nascendo hoje. Mas nós já vamos liberar. É grupo de vida em crescimento. Irmãos, lá em casa, o grupo de vida começou com 2 pessoas. Eu e Luciano. Olha, mas o que Deus mandava de pessoa lá para casa, né, Luciano? A Jonas, né? É o nosso pequenininho, que agora está se dando mal, mas ele já participava do grupo de vida conosco. E aí as pessoas começaram a chegar. A tal ponto, meu cabelo era pretinho, né, gente? Mas o quintal ficou mais de 50 pessoas. Sabe? Mais de 50 pessoas. Sabe o que eu fiz? Vamos começar a preparar líderes ali dentro mesmo, para poder abrir outros grupos em outros lugares. Entende? Porque se eu continuasse com aquelas pessoas ali, eu ia insistir no erro que Moisés teve, de tentar cuidar de todo mundo, e aí ele ia desfalecer, né? Então, nós ali, já propagando o Evangelho dentro do grupo de vida, formamos novos líderes, novos chefes de 100, de 10, aquilo que Jetro falou para Moisés, e liberou novos grupos de vida. Vocês estão entendendo o que Deus vai fazer nesse lugar? Vocês estão percebendo o que Deus vai fazer aqui no bairro do Jockey e adjacências? Jockey para Jesus, Arsenal para Jesus. Qual é o outro bairro aqui adjacente? Anaia para Jesus, irmão. Nós vamos invadir esse lugar. Ou melhor, nós já estamos aqui nesse lugar. Já estamos plantados nesse lugar. E nós vamos conquistar esse lugar para Jesus. Quantos estão dentro dessa situação? Amém. Amém. Colossenses capítulo 4, no verso 15, diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que era os pés de sua casa. Ninfa, que era uma líder de grupo de vida, eu vou chamar assim, tá, gente? Ninfa, que era uma líder de grupo de vida. Paulo ali está dizendo: saudai os irmãos de Laodiceia, e também Ninfa, e a igreja que é os pés de sua casa. Irmãos, aqueles que abrirem um grupo de vida, vai hospedar a igreja de Jesus na sua casa.
Eu vou falar sobre isso a posteriori, não hoje. A maravilhosa condição de você abrir um grupo de vida na sua casa. O que você ganha com isso? Olha, é algo sobrenatural. O nosso Deus não é um Deus de barganha, mas é um Deus que abençoa. Então a tua atitude de abrir um grupo de vida, de abrir a sua casa para receber os irmãos que vão se reunir ali, Deus age de maneira sobrenatural. E janelas do céu se abrem sobre você e sobre sua casa. Aquele que tem ouvidos, ouça. E perceba e entenda. Essas reuniões hoje em dia, as igrejas, elas colocam vários nomes. Você vai ver igrejas chamando essas reuniões de pequenos grupos, né? Você vai ver igrejas chamando de grupos familiares. Quantos já escutaram isso? Olha, eu tenho um grupo familiar na minha igreja, né? Chamam de células. Quantos aqui já escutaram falar de células? Igreja, né, na visão celular, eu tenho a minha célula e tal. E também tem os grupos de vida. A nova vida, irmãos, não é uma invenção de hoje. Tá? Não é o pastor Renato que está inventando isso. Não é o pastor André, não é a pastora Dulce lá do Alcântara, não foi o pastor Haroldo, né? Mas a nova vida, na sua essência, lá nos primórdios, já tinha grupo de vida. Tem uma gravação que a pastora Dulce liberou um tempo atrás, eu infelizmente não tenho mais, onde falava justamente sobre essas reuniões que precisavam acontecer nas casas. E assim a nova vida, historicamente, vem fazendo essas reuniões nas casas, consolidando o povo de Deus e avançando. Porque se assim nós não fizermos, aquilo que é ministrado no domingo se perde durante a semana. E a gente fazendo dessa forma, nós vamos fazer com que aquilo que é ministrado seja digerido naquela semana, aprendido de maneira correta e colocarmos em prática. Como vocês estão entendendo? Amém? Então, o grupo de vida, a importância dos grupos de vida para a igreja se dá pelo crescimento espiritual. Nós vamos crescer cada vez mais. Quantos aqui precisam de crescer? O grupo de vida vai te fazer crescer. Essa reunião que nós vamos ter nas casas vai te fazer crescer. E fica atento. Essa reunião, ela vai receber visitas surpresas. Porque eu vou aparecer lá. Luciana vai aparecer lá. Fátima vai aparecer também. Amém, irmãos? Amém. Então, o que acontece? No grupo de vida, nós vamos ter comunhão. Comunhão no sentido de, comer, vai ter um cafezinho com bolo, amém, irmãos? Vai ter um biscoitinho lá no final. Tem grupo de vida que gosta até de fazer uma dobradinha. Aí você me fala que eu já me antecipo e vou, né? Eu vou aparecer lá. Mas olha, essa comunhão é também no sentido de você conhecer mais de perto o seu irmão. De conhecer os irmãos pelo nome. Irmãos, preste atenção, eu estou com dificuldade de decorar o nome de todo mundo. Eu estou com dificuldade enorme, eu preciso daquele aplicativo totalmente cadastrado, porque eu olho para a foto e vejo o nome, aí eu oro, aí falo, Nogueira Júnior, Nogueira Júnior, Nogueira Júnior, Nogueira Júnior. Nogueira Júnior, Deus te abençoe. Entendeu? Então eu sei que ele é o Nogueira Júnior. Tem que botar foto, tem gente que não tem foto. O grupo de vida ele vai gerar relacionamento. Vocês vão se encontrar ali naquela semana, naquele dia, e vão de repente marcar de todo mundo no cinema. Quantos aqui gostam de ir no cinema? Amém. Só poucos irmãos gostam de cinema. Eu gosto de ir no cinema. Já pensou? Seu grupo de vida, todo mundo reunido, indo lá para o cinema do Partage, né? Aí se reúne lá, assiste o filme, depois faz um lanche e volta todo mundo feliz para o Jorapim. Amém, irmãos? É isso, o grupo de vida é isso. É você ter liberdade de crescer na comunhão, no relacionamento. No grupo de vida você vai ter estudo da palavra. O que a gente está falando aqui, lá no grupo de vida você vai poder destrinchar. Aí você vai poder falar assim, para o seu líder, eu não entendi o que
o pastor Renato falou lá de chefe de 100, chefe de 1000, chefe de... O que é isso, né? A Bíblia está falando sobre chefe. É chefe? Você é chefe? Não. Aí o líder vai falar assim, não, a Bíblia está falando o seguinte, é porque aqui a gente tem essa posição de liderança, de referência, e aqui eu vou poder facilitar o seu entendimento. Aquele irmão, aquela irmã que vai estar ali como referência do seu grupo, ela não vai pregar de novo não, vai não. Ela só vai ser aquela pessoa que vai facilitar o bate-papo, o entendimento. Entendeu, gente? E não vai trazer o assunto todo de novo não. Vai ser algo que chamou atenção na mensagem e que precisa ser compartilhado para poder, assim, vocês vivenciarem de maneira mais prática e colocarem ali como algo que precisa ser vivenciado mesmo. Amém, gente? Amém. Então, no grupo de vida vai ser um lugar que vai ser regado por oração também. Quantos aqui gostam de oração? Pelo menos 5 minutos, 10 minutos ali no finalzinho, você vai estar orando. Vai orar pelo aniversariante, pela enfermidade, vai orar pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai, por aquela situação que necessita ali de um atendimento mais emergencial. Entende, gente? Então, no grupo de vida vai ter lugar para oração, para aprendizado, que também não... Preste atenção, irmão, não vai ser só palavra que vai ser ministrada lá, não. Vai ter uma dinâmica inicial, que a gente chama de quebra-gelo, né? Uma brincadeira ali, para justamente tirar aquele negócio de você ficar olhando, quem é ele, quem é ele, quem é que é? Então vai ter uma dinâmica inicial. É muito legal o grupo de vida, gente. É muito legal. Vai ter cuidado pastoral, porque esse homem, essa mulher que vai estar lá no seu grupo, eles vão estar sendo discipulados por mim, pela Luciana, pela Fátima, trazendo ensinamentos para essa pessoa, para lá do grupo de vida, poder cuidar de você mais de perto. Porque de repente, o seu pastor, ele não vai ter condições de estar bem pertinho de você. Foi até a diaconisa Juliana falando ontem no curso de diáconos, justamente sobre isso. Porque o diácono também é essa liderança. O diácono está mais próximo de você. O líder de grupo de vida também vai estar mais próximo de você. Então, aquela demanda que você tem e que muitas vezes fica até com vergonha de chegar no pastor, você vai poder se achegar àquele líder. E ali vai poder receber a oração da fé, ser curado no seu relacionamento. Amém, irmãos? E aproveitando, você não precisa ficar com vergonha, você pode chegar até mim. Você pode chegar até a Luciana, você pode chegar até a Fátima. Amém, gente? Amém. No grupo de vida, você também vai ter uma oportunidade de evangelizar. Olha que bênção. Você fica muitas vezes assim, né? Eu tenho vergonha de falar de Jesus. O que ele vai pensar de mim? Mas aí usa essa estratégia. Vamos lá em casa, vamos na casa ali do irmão tal. Vai ter um lanchinho no final. Meu irmão, o incrédulo se amarra no lanche. Se você falar que tem um lanchinho, ele vai aparecer lá. Tem um bate-papo lá no final. Eu estou falando do incrédulo, mas o crente também gosta do lanche, né? Crente come? Come. Fica despreocupado que os gastos não vai ser só do seu bolso, não. Quando você abrir o grupo de vida, claro que você vai se reunir com os irmãos e ali vocês vão fazer um compartilhar. Você traz o biscoitinho semana que vem, você traz a pastinha, vocês vão fazer um café semana que vem. Tem a reunião dos aniversariantes, o bolinho. Então todo mundo vai se ajudar. E no compartilhar no pão, no compartilhar ali no relacionamento, a coisa vai acontecendo. E o evangelismo vai acontecer no seu grupo de vida. É a oportunidade que nós temos de ganhar pessoas para Jesus, irmão. Trazer pessoas que estão afastadas do Evangelho. Quantos aqui conhecem pessoas que estão afastadas do Evangelho? Que não pisam nem numa igreja evangélica, porque estão machucadas. Algo aconteceu. Ela colocou a culpa no irmão A, no irmão B, no pastor que não tratou bem, naquela situação que aconteceu. Eu não piso mais na nova vida do jockey, porque me destrataram naquele lugar. Não é assim, gente? Acontece. Mas se você chamar para ir para a sua casa, no seu grupo de vida,
Lá elas vão ser tratadas, curadas, vão receber oração, vão liberar perdão. E num piscar de olhos, vão estar pisando aqui na igreja. E vão estar voltando para o templo, voltando para a casa do Senhor. Aquele encontro que vocês vão ter ali na quinta-feira, na sua casa, no grupo de vida, vocês vão estar ali marcando com aquelas pessoas, te vejo domingo lá na igreja. Vocês estão entendendo a estratégia, gente? Nas casas e no templo. E aí vocês vão marcar. Nós vamos assistir a palavra, participar do culto, e no final nós vamos comer um empadão da Cris. Tem um empadão lá que é maravilhoso. Já está assado, nada de ter. Tem uma delícia de abacaxi da irmã Fátima que é brincadeira. E ela prometeu que vai fazer esse domingo. Não, tá dando exato. Está entendendo, gente? Tem canjica, tem canjica. Tem canjica da irmã Luciana. O pastor chama a irmã Luciana de cerejinha. Mas ela faz canjica. Entende, gente? É usar de criatividade. E aí você traz aquele irmão que você lançou a rede, que está lá no seu grupo, para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Quantos vocês estão entendendo? A estratégia que Deus está liberando para a gente. E aí, é lugar de crescimento da igreja, é lugar de evangelismo, é lugar de discipulado. Ali no seu grupo de vida, você vai começar a andar bem de pertinho com a sua liderança, né? Aquele chefe de 10, que Moisés já falou, e aí essa liderança vai te abraçar, né? Vai conversar com homem com homem, mulher com mulher, né? Nada de sexo oposto não dá razão para o diabo fazer festa, né? Foge da aparência do mal. Então, aquela liderança, um homem com homem, vai conversar, né? Entre um bate-papo e outro, aquele irmão vai abrir o coração. Poxa, meu líder, eu estou com dificuldade, sabe? Eu não consigo dar o dízimo, eu não consigo devolver o dízimo, eu não consigo entender o que é isso. Aí aquela liderança vai poder compartilhar mais de perto, olha, faz isso, faz aquilo outro, dá as primícias para o Senhor, Deus vai agir de maneira sobrenatural. Está entendendo, gente? É você ter o discipulado, o acompanhamento mais de perto. Bom, dito isso, a nossa visão, o que Deus quer para a sua igreja, a Igreja Nova Vida dos Jovens, de maneira, a curto e médio prazo, a nossa visão é no templo e nas casas. É isso. Nós precisamos compartilhar da palavra de Deus no templo e nas casas. Atos capítulo 5, no verso 42, estou voltando ao origem. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então nós precisamos ensinar, pregar a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E vamos viver em novidade de vida, porque afinal de contas nós somos uma igreja que caminha em novidade de vida. Vivemos um novo tempo. Amém. E vivemos um novo tempo, amém, irmãos? Amém. Nesse mês de fevereiro, agora eu já estou abrindo aí para vocês o que está programado para o mês de fevereiro. Gente, já é realidade, viu? Hoje nós estamos estabelecendo a visão de Deus para a nossa igreja. Quantos estão juntos? Diga amém, levanta a tua mão assim, ó. Aleluia. Nesse mês, nós vamos estar selecionando alguns irmãos para se prepararem para estar ali na liderança dos grupos de vida. Os chefes de 10 vão estar sendo, levantados. Olha que coisa poderosa. Na realidade não são chefes, tá, gente? São líderes. Então, de meados ali de fevereiro até o final de março, esses irmãos e irmãs, eles vão estar sendo preparados, tá? Então, ali mais de perto, eu e Luciana vamos estar ministrando sobre a vida desses irmãos. Já em março é daqui a um mês e meio, não é isso? Um mês e meio? Nós vamos abrir o nosso primeiro grupo de vida. O meu e de Luciana. Primeiro grupo de vida. E aí nós vamos estar nos reunindo com esses irmãos que vão estar sendo preparados.
Porque o que eles vão assistir na teoria, em fevereiro, em meados ali de março, eles vão poder ver na prática o que está acontecendo e se preparar para ir em abril. Abril é logo ali, gente. O que vai acontecer de importante em abril? Tem 3 acontecimentos importantes em abril. O primeiro. Dia 2 de abril é aniversário de Luciana. Né? O segundo acontecimento, eu estou indo por uma ordem cronológica, é o aniversário da igreja, irmão. 20 anos de igreja Nova Vida do Jockey. E em terceiro, e não menos importante, mas como um presente de Deus para a igreja, os grupos de vida vão ser multiplicados. E toda a membresia vai estar ali, em algum grupo de vida, e compartilhando a palavra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É isso que Deus quer para a nossa igreja. É isso que Deus está preparando para a nossa igreja. Então, se prepare. Um novo tempo está se estabelecendo nessa igreja. Sai do teu lugar, catuca o teu irmão e fala assim, ó, se prepare. Se não tiver irmão do teu lado, viu, doutora Júlia? Se levanta e vai sacudir ele. Isso. O GVC, irmãos, preste atenção aqui comigo. O GVC é celeiro para novos líderes, irmãos. O GVC é um berço espiritual para novos convertidos. Você não sonhou tanto naquele teu parente, que é osso duro de roer, que não aceita Jesus de maneira nenhuma, porque não quer ir na igreja? Na sua casa ele vai, e ele vai aceitar Jesus lá. O seu amigo, o seu colega que adora os Midnight, vai tomar Guaraná lá na sua casa, vai achar saboroso e vai aceitar Jesus naquele lugar. Aquela sua colega que adora fazer uma fofoca, ela vai escutar falar que tem Jesus na sua casa e vai falar assim, o que acontece nesse lugar? Você não sabe o que acontece nesse lugar? Vai lá que você vai ver, tem um lanchinho lá. Aí a irmã vai brilhar os olhos, ela falou assim, ela vai chegar lá, vai escutar falar da palavra, e numa brincadeira ou outra ela vai ficar curiosa, eu quero mais. E na outra semana o que vai acontecer? Está levantando a mão e aceitando Jesus. Olha que bênção! Vai acontecer lá no seu grupo de vida, vai acontecer na sua casa, sim. Então o GVC é um berço para o novo convertido. O GVC, já estou até íntimo, viu, gente? Grupo de Vida e Crescimento, GVC. Fala assim comigo, GVC. O grupo de vida, ele vai fornecer, olha isso que eu estou falando, hein? Vai fornecer mão de obra para a igreja, para os ministérios. Eu quero participar do louvor. Eu vou falar com a diaconisa Juliana, porque eu tenho uma voz esplendorosa. Aí a diaconisa Juliana vai falar assim para você, você está no grupo de vida, querido? Você está entendendo o que eu estou falando? O GVC vai ser a bola propulsora da igreja. Vai ser quem vai fornecer mão de obra para os ministérios. E ponto final, GVC é visão da igreja. Repete assim comigo, GVC é visão da igreja. Amém? Fique de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Fecha teus olhos, bota a mão no teu coração. Deus, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu agir na nossa igreja nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela visão que tu coloca no nosso coração, ó Deus, a partir dessa hoje, a partir desse momento, desse dia, ó Deus, que se chama hoje. Nós nos colocamos totalmente disponíveis ao Senhor. Age no nosso meio, ó Deus. Age, ó Deus, por meio dos grupos de vida em crescimento.
Ó Deus, nós queremos viver esse novo tempo. Nós queremos e já colocamos diante do Senhor toda necessidade para que os GVCs sejam implantados na nossa igreja. Ó Deus, revela, Deus, quem são as pessoas que estarão liderando esses grupos, ó Deus. Vai colocando no coração dos nossos irmãos, ó Deus, esse desejo e esse anseio, ó Deus, de estar se relacionando ali nos grupos de vida em crescimento. Vai preparando, ó Deus, locais que serão abertos os grupos de vida. Ó Deus, vai despertando na sua igreja essa vontade, ó Deus, de fazer muito mais pelo Senhor, de viver verdadeiramente um novo tempo, de, ó Deus, viver em novidade de vida, de ter, ó Deus, em sua casa um grupo de vida estabelecido, de ter, ó Deus, contato com pessoas que vão abrir o grupo de vida e de estar enganjado nessa grande obra que o Senhor já está fazendo na nossa igreja. Nós colocamos diante do Senhor e nós te pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém e amém. Você recebeu? Você recebeu? Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Hoje à noite nós vamos estar liberando essa mensagem de novo. Hoje à noite, esse mesmo assunto vai estar sendo compartilhado, de maneira tal que Deus vai com certeza falar algo diferente. Então, se você puder estar também aqui hoje à noite, estar também junto conosco, acender essa fogueira e alcançar a igreja que vai se reunir à noite, esteja junto conosco também.